A ração extrusada é uma facilidade para o criador, mas será que é o melhor para o coleiro? Você já reparou seu pássaro bebendo água demais ou com as fezes brancas e moles logo após trocar o manejo para a extrusada? Muitos criadores estão perdendo pássaros de elite por falência renal e hepática sem entender o porquê. Será que a química e o processamento dessas bolinhas coloridas não estão sobrecarregando o organismo de um bicho que foi feito para comer semente? O seu coleiro está realmente nutrido ou está apenas com o bucho cheio de farelo industrializado que ele não consegue processar? Se você não quer ver seu pássaro secar no poleiro, precisa saber o que acontece por trás das embalagens bonitas. O que muito criador não enxerga é que o coleiro é uma máquina de processar sementes e não uma fábrica de moer farelo químico. Quando você joga a extrusada pura no coxo e o pássaro começa a comer, o organismo dele toma um susto. A semente tem a casca, tem a fibra, tem o óleo natural que lubrifica o trato digestivo. Já a extrusada é uma massa cozida, cheia de corante, conservante e uma carga de ferro que o coleiro não precisa. Sabe o que acontece? O fígado do bicho vira um filtro entupido. Você começa a notar que o passarinho bebe água feito um louco, parece que não mata a sede nunca. Isso não é sede, é o rim e o fígado pedindo socorro para tentar expulsar o excesso de sódio e química que vem nessas bolinhas. Já reparou que tem coleiro que fica viciado na extrusada e não quer saber de mais nada, mas a pena começa a ficar sem vida, sem aquele preto azulado brilhante? Isso é sinal de intoxicação silenciosa. O criador de interior, que conhece o bicho pelo pio, sabe quando o pássaro está pesado. A extrusada inflama o intestino do coleiro. Como ela é um concentrado, o pássaro absorve muito rápido, o açúcar no sangue sobe de uma vez e o bicho fica naquela euforia falsa, canta um pouco e depois murcha. É por isso que você vê tanto coleiro bom morrendo de repente no meio de um torneio ou logo após a muda. O fígado não aguenta a pressão de processar tanto resíduo sintético por tanto tempo. A indústria diz que a ração é completa, mas completa para quem? Para o fabricante que quer vender ou para o passarinho que vive em uma gaiola pequena? Se o bicho não queima essa energia toda da ração processada, ela vira gordura no fígado. É a famosa lipidiose hepática. Quando você vai ver, o pássaro está gordo por fora, mas o peito está começando a ficar em quilha, porque o organismo parou de absorver o que presta e está apenas tentando sobreviver ao veneno diário. O pior erro é achar que porque o bicho está comendo, ele está bem. O coleiro come por instinto de sobrevivência, mas ele está sendo destruído por dentro, célula por célula, por uma comida que foi feita para facilitar a vida do dono e não para prolongar a vida do pássaro. E não para por aí. Existe um componente que quase ninguém comenta, a micotoxina. Se a extrusada não for de um lote muito novo ou se pegar um mínimo de umidade no seu criatório, ela vira um ninho de fungo invisível. Como ela é porosa, ela absorve a umidade do ar muito mais rápido que uma semente de qualidade. Aí o criador coloca no coxo e o pássaro ingere o fungo direto. O resultado? O pássaro começa a perder a voz, fica rouco ou com aquele chiado na respiração que nenhum remédio cura. E você aí achando que é friagem, quando na verdade é a ração moderna mofando dentro do papo do seu coleiro. Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. O maior crime que um criador pode cometer contra seu coleiro acontece no momento da transição. Você ouve um conhecido dizer que a extrusada é maravilhosa, ou vê um vídeo na internet de alguém falando que semente é lixo e resolve mudar o manejo do seu pássaro do dia para a noite. Esse é o começo do fim. O criador, na ansiedade de ver o bicho modernizado, tira a mistura de sementes e deixa só o pote de extrusada. Ele pensa, uma hora a fome aperta e ele come. Realmente a fome aperta. Mas o coleiro é um bicho extremamente metódico e sensível. Muitos preferem morrer de fome do que entender que aquela bolinha colorida e dura é comida. O que acontece é a chamada fome oculta. O pássaro até bica a ração, quebra uma ou outra, mas ele não ingere a quantidade necessária para manter o metabolismo de um bicho que bate asa o dia todo e gasta energia cantando. O resultado? O coleiro começa a consumir a própria gordura e depois a própria musculatura. É o famoso peito seco que aparece em questão de dias. Quando o criador percebe que o pássaro está leve demais na mão, que o osso do peito está parecendo uma lâmina de faca, ele tenta voltar com o alpiste,
Tenta voltar com a semente, mas muitas vezes o sistema digestivo do bicho já travou. O estômago atrofiou, a flora intestinal morreu e o pássaro não tem mais força nem para descascar uma semente de milhã. E tem outro perigo que ninguém te avisa: o choque metabólico. Imagina um bicho que passou a vida inteira processando proteína vegetal simples das sementes e de repente é bombardeado com um concentrado de soja, milho transgênico e farelo de vísceras que muitas vezes vai nessas misturas. O pâncreas do coleiro entra em colapso. O bicho começa a defecar verde-limão, um sinal claro de que a bile está sendo jogada fora sem processar nada. O criador do interior, que é observador, nota que o pássaro para de tomar banho. O coleiro que não toma banho é um pássaro que já desistiu. Ele fica ali no canto do puleiro, com a cabeça escondida nas costas, tentando economizar o mínimo de energia que resta, enquanto a estrusada vira um cimento no seu intestino. Muitos dizem que o segredo é o tal do amaciamento da ração, mas aí mora outra armadilha. O criador molha a estrusada para o pássaro comer melhor na transição. Só que no calor do Brasil, especialmente no interior, aquela pasta úmida azeda em 2 horas. O coleiro come aquilo fermentado, cheio de bactéria, e pega uma enterite que acaba com ele em uma noite. É por isso que eu bato na tecla. Se você quer mudar para a estrusada, o processo não é sobre a sua vontade, é sobre o tempo do bicho. Mas será que vale mesmo a pena o risco? Será que o ganho de tempo na limpeza compensa o risco de enterrar um coleiro que você levou anos para encartar e acertar o ponto? A verdade dói, mas a maioria das mortes por peito seco hoje em dia não é doença, é erro de manejo alimentar forçado por uma indústria que quer que você trate passarinho como se fosse frango de granja. Você já leu o rótulo daquela ração extrusada caríssima que você coloca no coxo do seu coleiro? Eles estampam em letras garrafais: alimento único e completo. Essa é a maior mentira já contada para o criador de pássaros. Se fosse completa, por que os grandes campeões de fibra, aqueles pássaros que dão 200, 300 cantos em um torneio, nunca comem só isso? A indústria quer te convencer que seu pássaro é um robô. Eles pegam milho, soja e um punhado de vitaminas sintéticas, passam por uma máquina de pressão e calor que destrói metade dos nutrientes naturais e dizem que aquilo substitui a natureza. Mas o criador de verdade, aquele que conhece o brilho do olho do bicho, sabe que não é assim que a banda toca. O grande segredo que os papas dos torneios não te contam é que a estrusada, no máximo, serve como um complemento de segurança e nunca como a base. Sabe por quê? Porque a vitamina que vem no grão de semente de um bom alpiste, de uma boa senha ou de um painço nacional tem uma biodisponibilidade que nenhuma fábrica consegue copiar. O organismo do coleiro reconhece o óleo da semente. Quando ele quebra a casca, ele está exercitando o bico e a musculatura da face. Ele está ocupando a mente. Um pássaro que só come estrusada fica entediado, vira um bicho estressado que começa a arrancar a própria pena ou a comer as próprias fezes por falta de fibra bruta e distração. A nutrição completa de balcão é uma nutrição morta. Pense comigo. Como um grão processado, que fica meses estocado em um armazém de loja pegando calor e umidade, pode ser melhor do que um manejo variado. Os grandes criadores usam a estrusada como quem usa um suplemento, mas a base é o manejo de mato. Eles fornecem o pendão de milhão verde, a braquiária, o colonião. Por quê? Porque é ali que está a vitamina viva. A estrusada é carregada de ferro para o pássaro não morrer de anemia, mas o excesso de ferro causa o que chamamos de hemocromatose. O fígado do coleiro vai ficando preto, duro, e o pássaro morre do nada. Aí o criador diz: morreu de um mal súbito. Mentira, morreu de excesso de química que o corpo não soube para onde mandar. E tem mais uma coisa que ninguém te fala no balcão da agropecuária: a qualidade da proteína. A maioria dessas rações usa farelo de soja transgênica. O coleiro na natureza come inseto, come larva, come proteína animal de alta qualidade. Tentar substituir o instinto de milhões de anos de uma espécie por uma bolinha de soja e corante é pedir para ter um pássaro mediano. Se você quer um coleiro que aguente a pressão de uma estaca, que cante no sol do meio-dia sem abrir o bico, você precisa de um bicho com fígado limpo. E fígado limpo não se consegue com comida processada. Os campeões usam a estrusada apenas para garantir que, se faltar algo, está ali. Mas o motor do bicho é movido a semente de qualidade e o verde do dia a dia. A falsa modernidade criou uma geração de pássaros frágeis, que qualquer ventinho ou qualquer troca de ração leva para o saco. O criador raiz não cai nessa.
Ele observa o bicho e sabe que a melhor ração do mundo ainda perde para um manejo que respeita a biologia do pássaro. Você pode até ser enganado pela propaganda da embalagem, mas o seu coleiro não mente. Ele dá sinais claros de que a ração extrusada está sobrecarregando o organismo dele. E se você não souber ler esses sinais, vai acabar encontrando o bicho no fundo da gaiola quando menos esperar. O primeiro grande sinal, e que muito criador ignora, é a mudança nas fezes. O coleiro saudável tem a fezes firme, pequena e com aquela pontinha branca de urato bem definida. Quando a extrusada começa a atacar o fígado e os rins, as fezes mudam. Ela fica grande, pastosa e muitas vezes com uma cor amarelada ou verde clara demais. Isso é o fígado gritando, avisando que não está dando conta de filtrar o corante e a gordura da ração processada. Se o papel no fundo da gaiola está sempre muito molhado, como se o pássaro tivesse com diarreia constante, abra o olho. O rim dele está trabalhando no dobro da velocidade para tentar expulsar a química da comida. Outro sinal matador é o estado das penas. O coleiro que come semente e tem um manejo de mato tem a pena assentada. Parece que o bicho foi polido. O brilho reflete na luz. O pássaro que está sofrendo com a dieta industrializada começa a ficar com a pena fosca. Sabe aquele preto que parece cinza? Aquela pena que parece que está sempre um pouco arrepiada, mesmo quando não está frio? Isso é carência nutricional mascarada. A ração diz que tem tudo, mas o corpo do bicho não está absorvendo. O bicho começa a ter uma muda de bico que nunca acaba, o bico fica descascando demais, ou então as unhas crescem de forma exagerada e quebradiça. Isso é excesso de vitamina sintética e falta de nutrição real, orgânica. E o comportamento? Esse é o ponto que o criador de torneio mais nota. O coleiro extrusado costuma ter picos de energia. Ele come, o açúcar sobe, ele canta que nem um louco por 30 minutos e depois parece que apaga. Ele fica parado no poleiro, meio bobo, com o olhar perdido. Isso é o que a gente chama de estresse metabólico. O bicho está exausto por dentro. Além disso, repare no consumo de água. Se o seu coleiro está visitando o bebedouro toda hora, não ache que é sede comum. A extrusada é um alimento seco e muito concentrado em sódio e conservantes para durar na prateleira. O pássaro precisa beber o triplo de água para conseguir digerir aquela massa. Isso sobrecarrega o sistema renal e faz o bicho limpar o intestino antes da hora, jogando fora até o pouco de nutriente que ele conseguiu absorver. Fique atento também ao peito seco invisível. Às vezes o coleiro parece gordo, você olha por cima e ele está largo, mas quando você assopra as penas do peito, o osso da quilha está ali, saltado. A extrusada costuma criar uma capa de gordura abdominal, aquela gordura amarela na barriga, enquanto o músculo do peito, que é o que dá força para o canto e para o voo, está definhando. É um pássaro obeso por fora e desnutrido por dentro. Se o seu coleiro parou de cantar de estalo, se ele demora para revidar o canto de um vizinho, ou se ele começou a roer o poleiro de forma obsessiva, ele está tentando te dizer que a dieta dele está errada. O pássaro busca na madeira do poleiro a fibra e os minerais que a ração de laboratório não entrega. Se você notar qualquer um desses sinais, não espere a segunda-feira chegar para mudar. O tempo de um pássaro de 10 gramas é muito diferente do nosso, e o que hoje é um desânimo, amanhã é um óbito. Se você acha que toda ração que sai da fábrica é igual, você está sendo ingênuo. Existe um segredo sujo na indústria de pet shop que ninguém quer que o criador de coleiro saiba: a variação de lote. Já percebeu que às vezes você compra o mesmo pacote de sempre, da mesma marca, mas o pássaro olha para o coxo e não quer comer? Ou então, do nada, o lote vem com um cheiro mais forte ou uma cor diferente? Isso acontece porque as grandes fábricas compram matéria-prima por oportunidade de preço. Se o milho está caro, elas mudam a proporção. Se a soja subiu, elas compensam com outro farelo. E quem paga a conta é o seu passarinho, que tem um sistema digestivo delicado e não aguenta essa montanha-russa de ingredientes. Mas o perigo real, aquele que faz o criador perder o sono, chama-se contaminação por micotoxinas. Como a extrusada é um aglomerado de farelos processados, ela é o ambiente perfeito para fungos invisíveis se proliferarem se o armazenamento não for impecável. Muitas vezes o lote sai limpo da fábrica, mas fica parado num galpão quente e úmido de uma transportadora ou nos fundos de uma agropecuária de beira de estrada. Quando chega na sua mão, aquela ração já está carregada de toxinas que atacam o sistema nervoso do coleiro. Sabe aquele passarinho que começa a ter tique nervoso, que perde o equilíbrio no poleiro ou que tem convulsão do nada?
Muitas vezes não é doença genética, é intoxicação por lote de ração estragada. A indústria silencia esses casos. Quando um criador reclama que perdeu 10, 20 pássaros depois de abrir um pacote novo, a empresa manda um técnico dizer que o problema foi a água ou a higienização da gaiola. Eles nunca admitem a falha no processo de extrusão. E tem outra, os conservantes. Para uma ração durar 1 ano na prateleira sem mofar, ela é entupida de BHA e BHT, conservantes químicos que são proibidos em muitos países para consumo humano por serem cancerígenos. Agora imagina um coleiro que pesa 10 gramas comendo essa química pura todo santo dia durante anos. O corpo dele não foi feito para filtrar veneno industrial. O resultado é o que a gente vê por aí. Pássaros que deveriam viver 15, 20 anos, morrendo com 5 ou 6, com um organismo totalmente podre por dentro. Além disso, existe a questão do marketing dos supernutrientes. Eles dizem que adicionam probióticos e pré-bióticos, mas a verdade é que o calor usado para fazer a bolinha da extrusada, que passa dos 100 graus, mata quase qualquer bactéria benéfica antes mesmo da ração ir para o saco. Você está pagando por um benefício que não existe na prática, é uma maquiagem nutricional. O criador de interior, o cara que cria no sistema antigo, sabe que se ele der um ovo cozido, uma semente de qualidade e um pendão colhido na hora, ele está dando vida ao pássaro. A indústria quer que você esqueça o mato e dependa exclusivamente do pote. Eles querem transformar o criador em um simples repositor de estoque, tirando a sua capacidade de observar o que seu pássaro realmente precisa. Não se deixe enganar pelo rótulo dourado. Muitas vezes o que tem ali dentro é o refúgio da indústria de grãos, moído, colorido e vendido a preço de ouro para matar o seu campeão aos poucos. Se você chegou até aqui, já entendeu que a extrusada pura pode ser uma armadilha. Mas calma, eu não estou dizendo que você deve pegar todo o seu estoque e jogar no lixo agora mesmo. O erro não está no produto em si, mas na forma como o criador moderno ficou preguiçoso. O segredo dos grandes mestres, aqueles que têm coleiros de 15 anos cantando como se fossem novos, é o equilíbrio. Eles usam a extrusada como um seguro, um complemento para o caso de faltar algum mineral. Mas a base, o motor do pássaro, continua sendo a semente. O coleiro precisa descascar. O ato de quebrar a semente libera enzimas na saliva do bicho que ajudam na digestão. Quando ele só engole a bolinha pronta, o sistema digestivo dele fica lento. O manejo de equilíbrio funciona assim. 50% de uma mistura de sementes de altíssima qualidade, nada de semente suja, de fundo de saco de agropecuária que está cheia de pó e fezes de rato. Você precisa de semente brilhante, ventilada. Os outros 50% podem ser a extrusada, mas em um coxo separado. Nunca misture as duas no mesmo pote. Sabe por quê? Porque o coleiro vai revirar tudo atrás da semente, vai jogar a extrusada cara no chão da gaiola e você vai perder dinheiro. Além disso, a umidade da semente pode passar para a extrusada e começar aquele processo de fungo que a gente conversou antes. Deixe o pássaro escolher. Se ele estiver sentindo falta de alguma vitamina, ele vai lá e bica a extrusada. Se ele precisar de energia rápida para cantar, ele vai na semente. Outro ponto que o criador raiz não abre mão é o verde. Não existe ração no mundo, por mais tecnológica que seja, que substitua o efeito de um pendão de milhão colhido na beira da estrada. Ali tem água viva, tem clorofila, tem a vitamina que o fígado usa para se desintoxicar. Se você usa a extrusada, o uso do pendão e de legumes como o jiló e o pepino japonês se torna obrigatório, não é mais um agrado. Isso serve para lavar o rim do pássaro. A água do legume ajuda a diluir a carga de proteína e sódio da ração processada. Se você quer usar a praticidade da extrusada, você tem que pagar o preço no manejo de limpeza e oferta de naturais. E o pulo do gato, o descanso do fígado. Criadores experientes fazem ciclos, eles não deixam a mesma ração pesada o ano inteiro. Na época da muda, o pássaro precisa de mais estrutura, aí a extrusada ajuda. Mas na época do repouso, o bicho precisa de descanso. Diminua a ração forte e foque no alpiste e no marto. O segredo para o seu coleiro não morrer de fígado estourado é não deixar o metabolismo dele no limite 365 dias por ano. Aprenda a observar o seu pássaro. Se ele começou a comer só a extrusada e ignorar a semente, tire a extrusada por 2 dias. Force o bicho a voltar ao natural. O equilíbrio é o que separa o dono de passarinho do verdadeiro criador.
No final das contas, a melhor ração é aquela que respeita o que o bicho é, um pássaro silvestre de fibra que nasceu para a natureza e não para a prateleira de um supermercado. Depois de tudo que conversamos, a pergunta que fica para você, criador, não é se a estruzada é boa ou ruim, mas que tipo de pai de passarinho você quer ser. Você é aquele que busca o caminho mais curto, que quer apenas a gaiola limpa e o pote cheio para não ter trabalho? Ou você é o criador raiz, que acorda cedo e entende que o canto do seu coleiro é o resultado direto do que ele digere? O mundo da passarinharia mudou, a tecnologia chegou, mas a biologia do pássaro continua a mesma de 1000 anos atrás. Ignorar isso é o que está enchendo os cemitérios de pássaros de elite por aí. Não adianta ter a gaiola de aço inox mais cara se o que está dentro do coxo está apodrecendo o bicho por dentro. A verdade é que a maioria de nós foi treinada pelas grandes marcas a acreditar que criar passarinho é apertar um botão. Mas você sabe, no fundo, que quando o seu coleiro trava o canto ou começa a emagrecer, a culpa não é do azar, é falta de conhecimento técnico. A diferença entre o criador que perde o pássaro na primeira muda e o campeão que mantém o plantel saudável por 20 anos é uma só: informação de verdade, sem achismo. O manejo que funcionava no tempo do seu avô tinha coisas boas, mas hoje a gente sabe muito mais sobre como o nutriente vira fibra, como o óleo da semente protege a garganta e como a química da ração pode ser domada se você souber o que está fazendo. Se você sente que ainda está batendo cabeça, tentando acertar o ponto do seu pássaro na base da tentativa e erro, talvez seja a hora de dar um passo além. Eu decidi colocar no papel tudo o que a ciência e a prática de anos na beira do poleiro me ensinaram. Criei o Guia Definitivo de Nutrição de Passeriformes, não para ser mais um livrinho de dicas, mas para ser o manual de sobrevivência do seu criatório. Lá eu explico a ciência por trás de cada semente, o jeito certo de usar a estruzada sem detonar o fígado do bicho e como ajustar o manejo para o pássaro explodir no canto e na saúde. É o caminho para quem quer parar de perder tempo e dinheiro com ração que não funciona e quer ver o rendimento do pássaro subir de verdade, de forma limpa e profissional. Se você quer parar de ouvir o que os curiosos dizem e quer entender o que o seu pássaro realmente precisa para ser um campeão, o link está aqui na descrição. O conhecimento é a única coisa que ninguém tira de você e que o seu pássaro agradece todo dia com um canto de estalo.